O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estás fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles o permitiram. Levaram então o jumentinho até Jesus. Colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado dos campos. Os que iam na frente, os que vinham atrás gritavam: Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, esta semana nós percorreremos os mesmos caminhos que Jesus percorreu, da Galileia até Jerusalém e a seguir de Jerusalém até o Monte Calvário. No primeiro momento, acolhido, aclamado com os aplausos populares. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Mas logo a seguir, rejeitado e condenado, crucifica-o, crucifica-o. Trata-se de uma caminhada de fé. E a fé nasce nas raízes mais profundas do ser humano. Por isso, nós não vamos simplesmente assistir. Nós vamos reviver essa história por 2 razões e em 2 tempos. Primeiro, porque no centro dela está alguém a quem nós chamamos nosso Salvador. Alguém que nos leva de volta à nossa origem, à casa do Pai. E depois, porque essa história reproduz nossa própria vida. A cruz do Calvário é a nossa cruz. E assim como ela não levou Jesus para a morte, e sim para a ressurreição, da mesma forma deve acontecer conosco. Do contrário, como é que nós acreditaríamos que somos sua imagem e sua semelhança? Mas sendo hoje domingo de Ramos, faltando uma semana para a Páscoa, vamos nos deter no primeiro tempo, no tempo da cruz, no tempo da dor, no tempo do qual ninguém escapa, porque ele é integrante e irrecusável em nosso destino comum. Mas nós não vamos ser guiados pelo medo, nem pelo desânimo, muito ao contrário. Vamos ser guiados pela maior esperança que nos foi dada, a certeza de que a dor pode fecundar a vida, assim como a dor da mulher na hora do parto. A certeza de que o sacrifício também é libertador, como o sacrifício de alguém que sofre por amor. A certeza de que a morte também gera a vida. A morte é redentora, como a morte de Jesus. Em todos os casos, a vida prevalece. Mesmo assim, minhas irmãs e meus irmãos,
nós temos o direito de interpelar o autor da vida. Por que tantas pessoas sofrem tanto? Por que tantas pessoas revoltadas? Por que tanto ódio e desavença? Não só entre desconhecidos, mas até mesmo dentro da mesma família. Por que tanto desencontro, tanta malquerença, tantos rancores, tantas guerras? E por que tanta gente se sentindo desolado, deprimido, infeliz? Todos aqueles que procuraram responder a essas perguntas, tirando seus argumentos da cabeça, da razão pura, se deram mal. Só descobriram mais perguntas e mais complicações. Em vez de perguntar por quê, vamos ao encontro das pessoas que sofrem. E sofrem muito. E sofrem mais do que nós. Se o testemunho dela nos provar que sofrendo, elas aprenderam a viver melhor, a viver mais sabiamente, então nós temos que aprender suas lições. Porque nessa escola do sofrimento, todos estamos matriculados desde o nosso nascimento. Minhas irmãs e meus irmãos, houve um homem grande, genial, que se tornou um mito por causa da sua capacidade de destrinchar a alma humana. Esse homem não tinha uma visão religiosa da vida, mas honestamente ele ajudava as pessoas a procurar a felicidade, a encontrar o caminho da felicidade na normalidade da vida. Esse homem chama-se Sigismundo Freud. Pouco antes dele morrer, um dos seus discípulos perguntou-lhe: Mestre, para o senhor, como é que se define a normalidade? Quem é que o senhor considera uma pessoa de fato normal? E Freud respondeu: normal é a pessoa que sabe fazer duas coisas e as faz bem feitas: trabalhar e amar. Alguns anos depois, um dos seus discípulos, chamado Viktor Frankl, achou por bem acrescentar mais um elemento à sabedoria do seu mestre. Para que a pessoa seja normal, disse ele, é preciso também saber sofrer. Trabalhar, amar e sofrer. Porque na nossa vida acontece o seguinte: a pessoa, pelo sofrimento, ou melhor, a pessoa, pelo trabalho, se relaciona com a natureza e a transforma. Pelo amor, ela se comunica com os seus semelhantes e os ajuda a serem felizes. Mas pelo sofrimento, ela se confronta consigo mesmo. O sofrimento não é uma experiência qualquer. O sofrimento é uma oportunidade excepcional de você conquistar um valor superior. Uma experiência que vai e volta, sai e entra como uma corrente sanguínea pelo coração da vida. Se não fosse assim, como é que nós entenderíamos que o Filho de Deus achou por bem vir sofrer conosco? O profeta Isaías o descreve com estas palavras: ele era o homem das dores, experimentado no sofrimento como alguém diante do qual nós fechamos os olhos para não ver as suas feridas. O sofrimento, pois, é como uma pedra de toque, uma prova de fogo. É por ele também que a gente pode medir o valor de uma pessoa. Há muitos que sofrem, e sofrem muito, e outra coisa não faz senão chorar, lamentar e mendigar a compaixão alheia. Esses inutilizam o poder da cruz que carregam.
Mas há outros também que reagem com tal poder de fé e de esperança que acabam sendo ou se transformando em mestres na arte de viver com sabedoria. Aquele que carrega uma cruz pesada demais não precisa ficar esperando que os outros estejam de plantão ao seu serviço, porque ele pode transformar o ato de sofrer em uma gestação de energias vitais para o seu bem e para o bem do seu semelhante. Às vezes acontece que uma enfermidade isola e imobiliza uma pessoa idosa dentro de casa e obriga todos os familiares a estarem voltadas para ela. Isso não é uma tragédia. Isso pode ser um manancial de bênçãos, um manancial de paz e unidade para aquela família. Poucas coisas, poucos testemunhos nesse mundo são tão convincentes e tão luminosos como o testemunho de alguém que consegue tirar da sua cruz energias de vida para trabalhar e conviver com as pessoas. Seu testemunho interpela, seu testemunho mostra um outro caminho para aqueles que são corporalmente sadios, mas estão espiritualmente enfermos. Aqueles que têm tudo, mas parece que lhe falta o essencial. Minhas irmãs e meus irmãos, numerosas pessoas por este mundo afora circulam pela vida em frenéticos movimentos, como se a vida fosse uma maratona ou uma pista de corrida, com a única preocupação de dar conta de todas as tarefas que elas julgam inadiáveis e a si mesmo julgam indispensáveis, insubstituíveis. De repente, bate o sofrimento em sua porta. Ela fica imobilizada e então descobre que muitas daquelas coisas não eram assim tão importantes e que elas não eram insubstituíveis. Muitos outros valores superiores que o ativismo não permitia que elas enxergassem, passam a enxergar. E dentro dessa provação aparece uma luz apontando para o verdadeiro sentido dessa vida, tão frágil, tão breve. Por que não chamar essa luz de graça divina, aviso de Deus? É por aí que nós aprendemos uma das lições mais difíceis da existência humana, aquela que nos diz que nós somos pequenos, que tudo é passageiro e que nós temos mesmo que morrer para nós mesmos e viver para os outros. Como diz Jesus, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Para alguém que não visa senão a si mesmo, que não procura da vida outra coisa, a não ser o prazer que ela proporciona, que não tem outro plano para o futuro, que não seja acumular poder, fortuna, fama, que não aceita o pecado, que ele exista, e se existir não importa. Para essas pessoas, sofrer um pouco além da medida deve ser algo absurdo, catastrófico, deve ser como entrar no inferno. Mas para quem contempla na fé a cruz do Calvário, o sofrimento continua sendo um mal, sem dúvida, mas um mal do qual se pode colher um bem. Para nós que cremos, o sofrimento tem dois tempos, dois períodos, antes e depois do Calvário. Antes do Calvário, o profeta Isaías descrevia assim nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares. Seu aspecto não podia seduzir-nos.
Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado no sofrimento. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a boca diante dos seus algozes. No entanto, ele tomou sobre si nossas dores, carregou nossas enfermidades. O castigo que nos salvou pesou sobre ele e nós fomos curados graças às suas feridas. Mas depois do Calvário, São Paulo decifra esse grande mistério e escreve: não, ele tomou as nossas dores e transformou-as em dores de parto para uma vida nova. Dores de parto para uma vida nova. Essa é a belíssima imagem para representar os sofrimentos daqueles que aprendem suas lições de vida. Minhas irmãs e meus irmãos, é inevitável que haja sofrimento, sem dúvida. Contudo, dentro de cada um de nós, lá no mais profundo do nosso ser, tem uma voz que fala, que clama, que protesta. Eu não quero sofrer, eu não devo sofrer, eu não mereço sofrer. E se essa voz é natural, é espontânea, então nós temos direito a pedir explicação ao autor da vida, ao Criador, e perguntar por que Deus deu a resposta em Jesus. Esse mergulho do Filho de Deus no drama dos nossos sofrimentos não só livra-nos do desespero, mas, sobretudo, nos ensina a associar o ato de sofrer com o ato de amar. Cabe a cada um de nós, ao longo de sua vida, encontrar as formas práticas de realizar esse prodígio, esse grande milagre, transformar a cruz do sofrimento em provas de amor, transformar o sacrifício em início de vida nova, transformar a morte em ressurreição. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.